O podcast chegou para ficar e tem conquistado muito, mas muitos fãs pela internet. Exatamente, e como todo bom Pokémon, o podcast evoluiu. E agora ele virou o MesaCast, videocast, né? Onde temos transmissões ao vivo, com vídeo, com áudio, cortes pra galera curtir só ali os teminhas polêmicos e assistir depois tudo, né? Exatamente, e nós vamos indicar para vocês aqui alguns desses MesaCasts que são cristãos para você se inscrever e curtir pra caramba. Então, ó, fique até o final desse vídeo porque todas as indicações aqui são sensacionais. Shalom nerds, eu sou o Mike. Olá terráqueos, eu sou o Tato. Hoje não gosto de MesaCast. Gosta de MesaCast? Não, eu sou podcast conservador. Podcast raiz? Podcast de áudio. raiz, de áudio, só de áudio pra ouvir lavando louça. Cara, é inegável que houve uma evolução do podcast, tá? Então, é Exato. inegável. Tá? Por mais que você não goste, é inegável dizer que o podcast evoluiu. Antes estávamos apenas restrito a áudios. Você não via, né? Hoje, cara, agora temos vários tipos de canais no YouTube ou até nos serviços da Twitch que fazem transmissão ao vivo de duas pessoas sentadas numa vez, trocando uma ideia, batendo um papo, discutindo um conhecimento, um tema específico, um tema aberto para qualquer um, né? Mas de fato evoluiu e assim, existem muitos MesaCasts que são legais, são bacanas, tem os seus cortes, tem tudo, cenários totalmente diferentes e adaptados. Mas existem também os podcasts cristãos, os MesaCasts cristãos, que, é muito legal e divertido e é bacana. Inclusive, nós já participamos de alguns deles, Sim, né? sim, exatamente. Nessa listagem que nós vamos apresentar pra vocês, nós já participamos de alguns deles. A gente já teve que se arrumar pra gravar um podcast assim. E não gostou nem um pouco. Não, e não é ruim. É bem legal. Quando ser convidado é bacana. Agora, todo dia se arrumar pra fazer o seu serviço... Você acostumou a trabalhar home office? Fica em casa aí de bermuda e chinelo. Home office. E aí a gente separou uma lista aqui de podcasts que você pode assistir, pode ser edificado e tem conteúdos simplesmente incríveis. Você pode até assistir na sala porque não vai ter polêmicas. Exatamente, mas antes de apresentarmos essa lista pra vocês, já pedimos para que você se inscreva aqui no canal Bando de Quadrados, galinha. Porque assim, esse tipo de conteúdo só a gente traz, tá? Só a gente traz aqui pra vocês, a gente faz essa busca tudo pra vocês, pensando em vocês. E a sua inscrição é o nosso combustível, é a nossa forma de continuar trazendo sempre conteúdos novos pra vocês. Então, por toda a sua inscrição, seu like aqui no canal, é aquele carinho no nosso coração aqui pra gente conseguir cada vez mais ser incentivados a trazer conteúdos pra vocês, porque nós queremos trazer isso pra vocês, tirar todas as suas dúvidas e esse canal é pra você. Já se inscreveu? Beleza. Já deixou seu like? Então bora para a listagem agora. E abrindo nossa listagem, a gente quer indicar para vocês o Hub Podcast, que é comandado aí pelo Brunão Morada e pelo DJ Medina. Cara, o Medina e o Brunão, eles são uns caras que têm uma química boa com os convidados, é bem descontraído, principalmente quando é, por exemplo, conhecidos, né? Exatamente. Quando é conhecido, nossa, o bate-papo rende pra caramba. Rende muito piada, rende piada interna, tipo, os caras começam a dar risada das coisas, você fica assim, mano, o que esses caras estão falando? Exatamente. Sabe? Mas é muito bom. Porém, a parte séria agora, né? É um conteúdo muito bom, muito baseado na palavra de Deus, muito firmado na teologia ali correta das escrituras, né? Então, alguns episódios que eu assisti do Hub Podcast, praticamente os convidados lá acabam contando o seu testemunho de vida, né, cara? Muitos contam. É muito legal, muitos contam. E é legal isso, porque o testemunho, querendo ou não, é a prova daquilo que Deus faz na vida das pessoas. Então, quando você dá um espaço, como o Hub faz, e as pessoas apresentam o seu lado, falam aquilo que Deus fez na vida dele, é tão legal e isso edifica as pessoas, cara. Então, vale muito a pena você ir nos canais dos caras, se inscrever mesmo, tá? A gente não foi no Hub ainda podcast, tá? Ainda, né? Mas fica o convite, pessoal do Hub Podcast. De repente quer com conteúdo nerd cristão aí, um podcast muito legal, muito bacana. Eles estão caminhando, né? É novo, mas já estão ganhando um grande espaço aí na internet. Assopraram velhinhas. Assopraram velhinha de 1 ano, cara, que é muito legal. Ruiós Podcast. Exatamente. Inclusive, queria mandar um abraço aqui, né, pro Thiago e pra Lari, porque nós fomos convidados para esse daí.
nos arrumamos pra ir no esse é um podcast que nós tivemos que nos arrumar pra ir, né? Exatamente, cara, mas assim, é um papo super legal. Eles conduzem uma conversa, eu acho que durou mais de 2 horas e a gente nem percebeu a química deles, né? Não só por eles serem, né, ali, mas a química deles de receber o convidado, de fazer as perguntas, de conduzir o podcast é muito boa, cara. Vale muito a pena vocês assistirem. Exatamente. E o Royosa é legal porque diversos convidados, a maioria deles é pastores, são líderes. Então, assim, são membros e são pessoas que estão à frente de um ministério, trazendo uma mensagem, contando seus testemunhos, contando suas experiências ministeriais, que é muito legal. Já teve cantores evangélicos famosos que estiveram no Royosa. O Bando de Quadrados acho que é o mais, sei lá, tá ali embaixo, né? Não sei se é tão famoso. É o mais diferente, é o único nerd que foi. Mas foi legal, o assunto que a gente trouxe é muito bacana, gerou até cortes também, né? Gerou corte. Muito legal, vale a pena então vocês se inscreverem no Royosa Podcast. Outro podcast que a gente tem aqui pra indicar é um podcast que particularmente eu não gosto. Não gosto desses caras aí. Não gosta disso. Esses daí, ó, pode sair da lista. Tô brincando, eles são sensacionais, são 2 amigos nossos também, né? O Rick e o Carlinhos aí, do Crente Pod. Exatamente, cara, é um podcast muito legal, porque assim, tratam diversos assuntos na ótica cristã. E diversos assuntos mesmo, tipo cupcake, a nerd cristão, a advogado, a não sei o que, mano, os caras, a visão deles é muito boa. Mas sempre trazendo, a ótica cristã no assunto, né? Recentemente eles trouxeram um assunto sobre, que até a gravação desse vídeo, trouxeram um assunto sobre depressão. Exato. Que é muito importante a discussão disso nos dias de hoje, e eles trouxeram uma psicóloga para estar falando sobre isso. Para estar falando não só na visão cristã, mas na visão profissional da coisa. Exatamente. Isso que é legal deles, porque assim, não só, é um crente que vai contar testemunho, tá? Isso tem em todos, né? Exato. Mas a forma que, por exemplo, a forma que tem no Hub, a forma que tem no Royosa, a forma que tem no Crente Pod é completamente diferente uma da outra, né? E o detalhe deles é que eles focam bastante na pessoa em si, né? Então, assim, na experiência profissional, pessoal da pessoa em relação ao tema que eles estão tratando. Isso, exatamente. O Bando de Quadrados já esteve lá, é um outro podcast que nós tivemos que nos arrumar para estar presente, né? Por mais que sejam amigos, a gente não ia de chinela, havaiana. E teve salgadinho, né? Mó legal o negócio. Legal, bem, recepciona bem, pessoal. Tratamento top ali. Top aí, pessoal que amigo nosso que quiser ir para um podcast, que a gente pode, é o seu podcast. E se você gosta de ouvir um podcast totalmente descontraído, inclusive o episódio nosso a gente riu, mas rimos tanto, sim, choramos e, cara, é um episódio muito engraçado, vale a pena então, vai lá no Crente Podcast, Crente Pod, que você vai achar um monte de coisa nossa lá zoeira. Teve uma piada do Mike que foi tão constrangedora que todo mundo parou. O podcast teve que parar. Assiste. Só por causa desse negócio. Eu não lembro que momento que tá, então você vai ter que assistir tudo. Inteiro, mas é muito a pena. Esse podcast é muito legal, é muito bacana, e é um podcast muito grande, ganha uma repercussão enorme na internet, que é o Positivamente Podcast, comandado pela Karina Bach, uma atriz aí muito famosa, conhecida, né, na internet e também na televisão. Né? E esse podcast, ele traz muitas celebridades no meio cristão, seja ele cantores, pastores, estudiosos, teólogos, pessoas que estão no meio artístico, que são cristãos. E é um podcast totalmente aberto para conversar sobre tudo e todos de uma forma de apresentar a palavra de Deus, né? É uma exposição de fé, né? De uma maneira bem descontraída, porque a Karina Bach, ela é uma host muito boa também. Exatamente. Ela é uma âncora aí que tá sensacional até, né? Porque a gente fala assim, ator não sabe fazer essas coisas, né? Não, ela sabe. Ela sabe conduzir muito bem uma conversa. E tem muitos episódios que, se você assistir, você acaba se emocionando junto, sim, né? Tem muitos várias episódios, histórias, né? Que às vezes as pessoas vão se abrir e acaba meio que se emocionando muito. Então, assim, são episódios que valem muito a pena para a edificação da sua vida. Então, assim, vale a pena você se inscrever no Positivamente Podcast e você acompanhar várias pessoas que estão indo lá dando seu testemunho, sua história, e você vai aprender e se emocionar também. É um podcast que a gente não se arrumou ainda para estar indo lá. Lá tem que ir bonitinho. Lá tem que ir bonito, lá tem que ir bonitinho. Tem que então, assim, mas de repente, quiser indicar a gente lá... A gente tem roupa. Só estamos esperando o convite. E agora a gente vai indicar um podcast de um companheiro barbudo.
Exatamente, é por isso que você gosta desse podcast. Eu Esse também é gosto, eu bom, gosto. esse é bom. Não só por isso, mas tem um respeito ali, né, do Tem, profeta, tem. pelas barbas do profeta ali, né? O óleo que corre pelas barbas de Arão. Nossa. É um podcast do Jesuscope, né? Comandado pelo Douglas Gonçalves, que aí toda segunda-feira tem um podcast sempre com um convidado aí, né? Aí tem pastor, aí tem também cantor, né? Tem vários caras lá estudiosos também que vão. E como o Douglas é um cara também que estuda bastante, né? Ele é pastor e tem vários, né, estudos, tem livros. Agora ele faz aquela série, né, dos livros comentados. Então ele ensina a galera muito a estudar a Bíblia, né? Ele tem muito Isso que é legal. essa pegada de estudar e tal. O Douglas Gonçalves tem um conteúdo muito bacana. Então, todo assunto que é trazido na mesa do podcast, a Bíblia tem que estar ali no meio. A Bíblia tá ali no meio e isso é bacana, isso é legal, entendeu? Num podcast cristão. É discutir sobre a palavra de Deus mesmo, cara. É falar de Bater, Deus, cara. Exatamente, É falar de Deus. Jesus, e tá onde ligado? se fala, onde tá a origem da palavra? Ali, nas escrituras sagradas. Exato. Então é um podcast que vale muitíssimo a pena você acompanhar o lançamento. Ele é toda segunda-feira, como o Tato falou. E obviamente tem outros vídeos no canal e tal, mais específico toda segunda-feira, às 8 horas da noite, se eu não me engano, é o podcast do Douglas Gonçalves no Jesuscope. Vale muito a pena. E é um podcast também que a gente não se arrumou ainda também, não. E não é tão longe pra ir Ainda também, não é tão né? longe, não. Dá pra ir de chinelo, assim, entendeu? Dá pra gente ir, a gente vai, entendeu? Não, e é legal porque assim... Dá pra ir de sapatênis, a gente até vai de sapatênis. E é legal porque o Douglas, ele tem vários vídeos com cultura pop, né? Exato. Que eu vi no Rei Leão, por exemplo, que eu vi em tal filme, Toy Story, não sei o quê. Então assim, ó, galera, vai lá, comenta e fala assim, ó, esses caras, chama esses caras. Então... Vai que, né? Exatamente. Olha a barba desse cara. Você já é inscrito em algum desses podcasts ou não? O que você acha deles? Queremos saber nos comentários. E se você conhece algum outro podcast cristão, comenta aqui. Se a gente não conhecer, a gente vai ouvir. Vai ouvir e vai fazer a parte 2. E fazer a parte 2, porque Porque indicação nunca é demais. Nunca é demais. A gente tá aqui para indicar coisas de qualidade para vocês. Por isso que a sua inscrição no canal é sempre importante. Então você comente aqui se você quer uma parte 2 ou se conhece algum outro podcast. É legal, a gente vai ouvir. Então se inscreva aqui, comente aqui que a gente quer saber, a gente quer conhecer esse podcast. Deixa até o link aqui nos comentários que tá aberto para você jogar aqui também. Não tem problema não. Mas conteúdo bom, né? Conteúdo bom, por favor. Galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu e até o próximo. Bando de quadrados! É nóis.